Nós vamos ler o capítulo 12 de Gênesis. Passagem muito conhecida, com orientações maravilhosas da palavra de Deus para as nossas vidas. Gênesis capítulo 12. Relembrar alguns princípios aí que são essenciais à vida dos servos de Deus, de modo geral, creio. Gênesis 12. Um pouquinho da vida do Abraão. Patriarca, o grande patriarca da fé, grande referencial, um dos grandes referenciais que nós temos para espelharmos a nossa vida na vida dele. O capítulo 12 começa a contar a história da relação de Deus com Abraão. E aí, essa semana eu dei uma lida de novo na história do Abraão caminhando com Deus. É simplesmente maravilhoso. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, ou será tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Verso 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Essa é a palavra do Senhor, que ela seja instrumento para a nossa edificação nessa manhã. O autor de Hebreus da carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, vai fazer uma galeria dos heróis da fé e vai dizer para nós ali que nós precisamos olhar para aqueles heróis da fé e tê-los, né, como referências, como ajudadores para guiar as nossas vidas como servos de Deus. Ao registrar a vida dos heróis da fé, a ideia do autor sagrado é dizer: olha para a vida do Abraão nesse caso. Olha como é que Abraão viveu e procure usar na sua vida os princípios que Abraão empregou em sua vida. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Ver aqui alguns elementos que compuseram a vida do patriarca Abraão e destacar esses elementos para as nossas vidas, brevemente. A primeira coisa que aparece nesse texto é o chamado de Abraão, né? Esse Deus, o Deus transcendente, esse Deus que enche o céu e a terra. De repente ele vem a Abraão e disse: Abraão, fala com Abraão. O texto começa dizendo: ora, disse o Senhor a Abraão. E aí, irmãos, eu gosto de destacar isso. Vocês já, quem me conhece há algum tempo sabe disso. Eu acho que isso aqui é algo elementar para a vida de alguém que vai andar com Deus. O que é elementar aqui? É que o Deus transcendente que enche o céu e a terra, ele vem e conversa com o sujeito, o qual ele quer mudar a história. O Senhor vem a Abraão e fala com ele. O Senhor desce do céu, digamos, e vai até Abraão e fala com Abraão. Disse o Senhor a Abraão:
Isso na teologia a gente chama de chamado eficaz. Chama de aquele processo todo ali, né, de regeneração, de começar uma nova vida. Abraão é uma pessoa comum. É um fazendeiro bem-sucedido, Abraão. Já viu gente que não conhece Deus, é bem-sucedido? Tem muitos por aí. Tem muitos. Abraão é um fazendeiro rico. O pai dele é fazendeiro. E Abraão também é fazendeiro. E ele tem aquele modelo de família patriarcal. A família patriarcal é muito interessante. Eles vivem em volta de si mesmos. Então, os filhos casam e continuam com os pais por ali, cuidando. O núcleo familiar vai aumentando e eles vão ficando juntos ali e dando sequência àquele mesmo estilo de vida. Abraão é esse tipo de gente. Até que Deus vem ao encontro de Abraão. Até que Deus fala com ele. E parece no capítulo 11 que Deus já havia falado com ele algumas vezes anteriormente, mas ele não deu muito ouvido. Agora, dessa vez, é o chamado eficaz. Deus vem a Abraão e fala com ele, e ele responde eficazmente. Nós vamos ver um pouco disso. A partir dessa experiência que nós lemos, a história de Abraão toma um novo rumo, completamente distinto. E eu fiquei pensando, assim, lendo essa passagem essa semana, e fiquei pensando o radical que Deus foi com Abraão, ou que exigiu que Abraão fosse. Porque Deus diz para Abraão tomar um novo rumo de vida. Abraão, aqui chamado, nós vamos ver um pouco disso. Abraão é chamado para começar um novo tipo de história agora com Deus. Largar aquela vida para trás e começar uma outra história. Ele vai aqui iniciar uma caminhada com Deus maravilhosa de frutos temporais para os dias dele, dos filhos dele, dos netos, mas uma caminhada que tem resultados eternos e maravilhosos. Acho que é isso que Deus tem também para as nossas vidas. E aí, essa foi, digamos, a primeira experiência de Deus com Abraão. Um Deus que se revela, né? A gente que estuda teologia, a gente fala sobre isso. Existe um Deus que é transcendente, um Deus que está distante, um Deus que é um Senhor do universo, mas um Deus que vem, um Deus que se revela, um Deus que interage com as pessoas. Abraão vai desfrutar disso aí na sua vida, na sua caminhada a partir daqui. E aí Abraão tem várias outras experiências semelhantes a essa. No texto que lemos diz que algumas vezes Deus aparece a Abraão e fala com Abraão de novo e reorienta a sua vida. Esse tipo de relação de Deus com o seu povo não está apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento também nós vamos ver isso, por exemplo, na vida de Jesus com seus discípulos. Jesus andando por aqui mesmo, literalmente, Jesus é Deus, mas ele se encarnou e ele veio a esse mundo, e ele andando por aqui, entenda, né, a Palestina, ele passava pelas pessoas e dizia: você, vem e segue-me. Você, vem e me acompanha. E é uma experiência tão marcante, muito semelhante à de Abraão, porque aqui nós vamos ver daqui a pouco, Abraão larga tudo e segue. Os discípulos lá que Jesus chama também largam tudo e seguem em Jesus. E a Bíblia vai mostrar inúmeros relatos semelhantes de pessoas comuns, que de repente Deus vem ao encontro delas, por meio da pessoa de Jesus, por meio do Espírito Santo. Eu não sei, Deus fala com a pessoa e Deus chama essas pessoas para andarem com Ele, para tomarem um novo rumo em suas vidas, essa experiência pessoal. Por exemplo, capítulo 2 de Atos. Capítulo 2 de Atos conta que a cidade de Jerusalém estava lotada de gente, dos visitantes que vinham de todas as partes do mundo, os judeus que estavam espalhados, eles vinham para uma festa em Jerusalém e encheu aquela cidade. E num daqueles dias, o Espírito Santo é derramado, um dos pregadores se levanta e começa a pregar o evangelho. Pedro é um pregador ousado, e ele vê aquela multidão, não está entendendo bem as coisas, então o apóstolo Pedro ali prega um sermão explicando que Jesus é o Salvador, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao céu senão por meio de Jesus. Pedro prega um sermão complexo, mas o alvo dele é dizer: olhem para Jesus e sigam Jesus, porque Jesus é o Salvador. E aí a narrativa do capítulo 2 de Atos conta que as pessoas disseram: ouvimos aqui alguma coisa que nós não tínhamos atentado ainda. Alguma coisa veio ao nosso coração.
Pedro, o que é que nós temos que fazer? Você falou aí desse tal de Jesus e esse negócio veio no meu coração, na minha mente, e eu comecei a me interessar por isso. Pedro, e agora, o que é que devemos fazer? O que aconteceu ali, meus irmãos? Algo muito semelhante que aconteceu com Abraão. A palavra de Deus veio por meio da boca do Pedro, pregador, o Espírito Santo atuou nos corações e ali acontece uma conversão em massa, 3.000 pessoas se rendem ao Senhor e mudam de vida e começa uma nova história, como foi o caso de Abraão agora, séculos mais tarde, milênios mais tarde, na cidade de Jerusalém, naquela região, e dali se espalhou crentes para todos os lados, para todas as partes do mundo. Mas tem alguns outros relatos mais particulares, pode ser o seu relato, você pode se identificar com ele. Tem um sujeito que é importante também de um dos impérios da época. Capítulo 8 de Atos vai narrar isso. Um sujeito importante, sujeito que tem um cargo importante num determinado reino. E aí ele está lendo um texto da Bíblia Sagrada. Só que está lendo sem entender, como a maioria das pessoas lê e não compreendem. A Bíblia tem passagens um tanto quanto complexas. Aí Deus mandou um pregador, um tal de Filipe. Filipe vai correndo e explica a passagem bíblica e diz para ele que Jesus é o Salvador e que não há salvação senão por meio de Jesus. Aquele sujeito importante desce seu carro, uma carruagem importante, bonita, e para na beira do riacho e é batizado e consagra sua vida ao Senhor ali. Por quê? Porque ele entendeu a mensagem do Evangelho. Aí tem várias outras passagens do Novo Testamento de casos semelhantes. Em casos de gente piedosa, gente que vai à igreja. Tem gente que nasceu em igreja, sabia? Tem os meninos que nascem em igreja, os pais são crentes, traz para o culto e vai. Tem uma tal de Lídia, lá no capítulo 16 de Atos, que é assim. Ela é filha de judeu, uma judia. O que acontece com eles? Desde a barriga da mãe está no culto, na igreja. E aí ela vai vivendo a vida sem ter relacionamento com Deus. Vem para o culto, deita no ombro da mãe e dorme no ombro da mãe. Não está muito interessado nesse negócio. Ela vai indo, seguindo aquilo que a mãe ensinou. Aí diz lá no capítulo 16 que um determinado dia um sujeito veio e disse para ela que Jesus é o Salvador e que ela precisava se render a Jesus porque é por meio de Jesus que se tem vida eterna. A Deus abriu o coração daquela mulher. Capítulo 16 de Atos conta isso. Uma mulher que nasceu e cresceu na igreja. Agora, lá pelas tantas, já tem filhos adultos, filhos pequenos. Deus abre a mente dela, o Espírito Santo toca ela e ela se torna uma... E ela fala, agora eu quero ser batizada. Não como uma judia que crê em Deus, mas agora como alguém que entende a mensagem do Evangelho, que crê em Jesus e começa uma nova vida. Aí tem um tanto de relatos assim que eu gosto de passar, às vezes, dias lendo e meditando nesses relatos de gente que estava contra Deus, que estava contra a igreja, contra o Evangelho. Aí, de repente, o Senhor dá um jeito de trabalhar no coração, e Deus vai lá e fala com o sujeito, e muda a sua história, e ele passa a trabalhar a favor. Tem muito isso. Esses e tantos outros casos mostra que o chamado de Deus é eficaz, como foi de Abraão. Quando Deus veio ao encontro de uma pessoa e Deus fala com a pessoa, independente do tipo de vida, pode ser um fazendeiro, um industrial, um empresário, uma dona de casa, um adulto, uma criança, se Deus vier ao encontro e Deus falar com a pessoa vai compreender e vai mudar de vida. Vários relatos vão dizer isso. Uma compreensão genuína do Evangelho leva a uma nova vida. Irmãos, eu leio essas coisas e fico preocupadíssimo com a igreja brasileira, com a igreja no mundo, e talvez seja essa uma grande preocupação de Deus. Porque as pessoas não mudam de vida nos nossos dias. A gente sai por aí e pergunta, qual é a sua religião? Eu sou evangélico, eu sou crente. Qual a igreja que você é? A da igreja X e Y. Aí você vai ver a negociata da pessoa, o casamento da pessoa, a vida da pessoa. Não mudou nada, não teve mudança do mesmo jeito. Os relatos bíblicos que dizem que quando a gente encontra Jesus, a gente começa uma nova vida. Então, eu acho que nesses dias de pandemia, são dias, irmãos, fiquei pensando nisso essa semana, a igreja pensar, para os crentes pensarem. Se nós somos como Abraão, que Deus veio ao encontro dele, falou com ele e mudou totalmente a sua história. Nós somos como aqueles lá de Atos,
que quando entenderam a mensagem do Evangelho, a vida foi totalmente mudada? Ou nós não entendemos ainda o Evangelho, ou nós estamos sendo apenas religiosos, como era Lídia, e precisamos do encontro com o Senhor. São coisas para nós pensarmos nesses dias. Não podemos contentar em apenas trazer os nossos filhos numa reunião da igreja. Nossa expectativa deve ser de nossos filhos se converterem de fato ao Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Uma das coisas que faz pastor chorar, acorda no meio da noite e vai chorar, é que o menino cresce na igreja, mas não tem uma experiência com o Senhor, não tem um relacionamento dele mesmo com o Senhor, e vive uma vida como se nunca tivesse conhecido a Deus. E fala que é crente, vem no dia da ceia, participa da ceia. Essa confusão. Irmãos, o que nós estamos fazendo com o Evangelho? O que estamos fazendo? Eu estou extremamente preocupado com a situação dos crentes nos nossos dias. Porque eu olho para a vida dos crentes e, em grande medida, muitos deles não se parecem com os crentes que a Bíblia diz que deviam ser. A semelhança do Abraão e dos outros casos mencionados, de tantos outros na Bíblia, todos nós precisamos de encontrar, ou de ser encontrado por Deus, ter uma experiência pessoal com Deus, Deus falar conosco e nós respondemos para Deus. É necessário isso. A vida com Deus é uma vida de intimidade, de comunhão. Nós cantamos aqui, né? O Santo Espírito que vem e que interage conosco, e nós temos uma vida com o sobrenatural. Não é vir à igreja, não é ser membro da igreja, isso é um elemento. Mas é estar com Deus, comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, falar com Deus. É isso que é vida cristã. Precisamos disso. Que seja por meio de uma manifestação sobrenatural do Senhor, como foi o caso do Abraão e do Paulo apóstolo. Isso é do Antigo Testamento. Não, lembra do Paulo? O Paulo, o grande apóstolo do Novo Testamento, acontece muito parecido com Abraão. O Senhor vem ao encontro dele, fala com ele diretamente e muda a história dele. Seja assim, que seja assim. Que o Senhor abra o céu e venha ao encontro da pessoa e fale com a pessoa, que seja assim. Foi assim com Abraão, foi com Paulo. Tá bom, que seja assim. Que seja por meio da pregação do Evangelho, que é o meio mais convencional, como foi com tantos esses lá de Atos capítulo 2. O que aconteceu em Atos 2? O sujeito pregou o Evangelho, dizendo, salvação é em Jesus, fora de Jesus você está no caminho de condenação. Você pode ter tudo nesse mundo caído, o dia da sua morte, os demônios vêm te buscar e não os anjos. É em Jesus que nós temos vida. Jesus pagou o nosso pecado, tomou sobre si a nossa culpa, e por meio de Jesus nós temos acesso a todas as promessas. Que seja por meio de uma pregação, mas que as pessoas se rendam ao Senhor e mudem de vida, crendo no Evangelho. A Lídia, é interessantíssima a história da Lídia, as mulheres conhecem bem. Ela está vivendo uma vida de religiosa, faz culto toda semana, e de repente ela encontra o Senhor. Aí muda tudo. A igreja, aí muda tudo. A Lídia se torna uma referência no Novo Testamento, uma mulher, relacionamento com Deus e atuante na igreja. Então, olha o que eu estou propondo. Ou Deus vem ao seu encontro, como veio no caso de Abraão e do Paulo apóstolo, uma experiência imediata do Senhor, o Todo-Poderoso vem ao seu encontro e fala com você, ou você escuta uma pregação do Evangelho dizendo quem é Jesus e de que você é pecador e precisa se render a Jesus. Esses dois caminhos, um desses você precisa tomar, ainda que você seja membro da igreja de Antioquia e esteja por aqui desde que nasceu, um desses caminhos precisa tomar. Aqueles que ainda não tiveram essa experiência pessoal, transformadora com o Senhor, devem buscá-la. Deve buscar. Fiquei pensando, irmãos, talvez Deus esteja fazendo isso nesses dias. Milhares, milhões de crentes se reúnem semana após semana para fazer culto, para buscar dinheiro, prosperidade. Ora, gente, para buscar dinheiro não precisa de Deus, não. A gente trabalha e faz negócios e ganha dinheiro. Talvez Deus esteja fazendo com a igreja dele nesses dias. É dizer para eles que precisam rever a mensagem que eles estão buscando, crendo e praticando. Então nós precisamos, nesses dias, aqueles que ainda não tiveram essa experiência pessoal que o Abraão teve, que o Paulo teve, que tantos ali teve, e que muitos que estão aqui já tiveram. Se você ainda não teve esse encontro seu com Deus,
Nossos filhos lá em casa, nós estamos incentivando nossos filhos. Os filhos nasceram numa casa onde nós lidamos com Deus 24 horas por dia. Mas nós dissemos para os nossos filhos, você precisa de você ter a sua experiência com Deus, a sua história com Deus. E aí um dia os meninos caíram em choro. Pai, nós não tivemos experiência com Deus. Nós lemos a Bíblia porque o Senhor lê, minha mãe lê. Nós vamos à igreja porque vocês dois não saem de igreja. Então nós estamos nessa. Fala, não, isso não resolve. Você precisa ter sua vida. Meus meninos com 5, 6, 7 anos, vocês precisam ter a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. O Deus precisa vir falar com você como falou com Abraão, como falou com Paulo, ou como falou através do Pedro no dia de Pentecostes. Você precisa da sua experiência. Aí foi um chororô lá em casa danado. Os meninos disseram, não temos isso, pai. Não tivemos. Então, a partir de agora, nós vamos fazer diariamente a busca disso. Senhor, esses meninos são do Senhor, o Senhor tem projeto para eles, assim como o Senhor veio a mim. Não estou falando de Abraão só. O Senhor veio a mim, lá pelos meus 27 anos de idade, o Senhor veio a mim e se revelou a mim e mudou a minha história. Então nós vamos fazer isso aqui em casa agora todos os dias. Que o Senhor, que veio a Abraão, que veio ao Saulo de Tarso e que veio a mim, que venha a vocês. Poucas semanas depois, nossos filhos começaram a contar a experiência. O Senhor veio, o Senhor falou, menino de 7, 8 anos, o Senhor esteve comigo, pai. Como é que foi? E eles contam. Como é que foi? Eles contam de outra maneira. Pai, eu não tenho dúvida, o Senhor está aqui comigo. Agora eu sei que eu sou do Senhor, não dependo mais da sua fé, eu tenho a minha própria fé. Vocês estão entendendo o que eu estou propondo, meus irmãos? Eu estou com medo da igreja brasileira, da igreja do mundo afora, de que nós não estamos entendendo isso. A gente constrói uma relação com a igreja e não com Deus. Sabe o que vai acontecer? Se você tem uma relação com a igreja e não com Deus, você vai morrer. O dia da sua morte, o Senhor vem, pega o crente verdadeiro, leva para ele. E esse aqui que ficou? Eu falei, não, esse eu não conheci. Mas ele estava no culto, lá no pátio lá da igreja de Antioquia. Mas ele não estava comigo. Ele estava só no pátio da igreja. Ele estava só no... Está entendendo o que eu estou falando? Não, meninos e meninas, senhores e senhoras, a gente não pode se contentar em fazer parte de uma igreja, em vir num culto. A gente precisa ter uma relação com o Senhor, porque é isso que nos garante a salvação. É compreender o Evangelho por meio de Jesus, é andar com Deus. A igreja é uma grande bênção e nós precisamos de igreja. Deus instituiu igreja para nos caminharmos juntos e divulgarmos o Evangelho. Mas a salvação está em relacionar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Você já passou por isso? Você já é um crente verdadeiro? O Jesus pagou a sua dívida, você pode chegar diante de Deus, eu não tenho dívida, porque o Senhor Jesus pagou a minha dívida. Você pode dizer, eu não ando sozinho, o Espírito Santo me guia. Você tem certeza de que você tem um lugar no céu para você? Se você não tem, eu estou preocupado com você nesses dias. Estou sugerindo que você reveja a sua vida. Reveja a sua cristandade, a sua religiosidade. Aqueles que ainda, vou repetir, aqueles que ainda não tiveram essa experiência pessoal e transformadora de dizer o Senhor esteve comigo, eu sei quem é o Senhor, eu tenho uma relação com o Senhor. Se você não teve ainda, você deve buscá-la. Oração sincera. Foi isso que eu fiz com meus filhos. Oração sincera. Senhor, não tenho experiência ainda. Eu estou andando porque meu pai anda. Estou andando porque eu gosto da igreja. Mas o marido, né? Vou contar um segredo para vocês. Tem muito marido que é crente com base na fé da esposa. Tem muita esposa que faz isso também, mas os maridos são piores. Eles vão andando com as esposas para a igreja, sabe? E faz de conta que é crente. Sabe o que vai acontecer se cair um raio ou se o coronavírus pegar e morrer, Deus os livre, e morrer os dois? Um vai para o céu, o outro vai para o inferno. Porque a fé de um salva o outro. Precisa de sua experiência com Deus. Deus falou com Abraão, Deus falou com Paulo, Deus falou com Isaac, com Jacó, e Deus falou comigo, falou com os meus filhos, Deus tem falado ao longo da história. Aqueles que ainda não tiveram essa experiência pessoal, transformadora, devem buscá-la por meio de oração sincera, dizendo para o Senhor, como meus filhos disseram, Senhor, eu não tenho. Senhor, eu gosto da igreja, eu gosto das reuniões, eu gosto da Bíblia e tudo, mas eu não tenho, Senhor,
assim, como meu Salvador, se perguntar, você tem certeza da salvação? Eu não tenho, porque o Espírito Santo não veio. É o Espírito Santo que dá certeza. Eu não tenho certeza de nada, de vida eterna. Não tem não, porque o Espírito Santo não está aqui. Então precisa de oração sincera, de confessar isso para o Senhor. Eu estou na igreja de Antioquia, gosto da igreja de Antioquia, participo, gosto dos trabalhos, mas, Senhor, eu não tenho aquilo que o pastor está falando. Eu não tenho aquela fé do Abraão, eu não tenho a experiência do Abraão, nem do apóstolo Paulo, nem daqueles 3.000 lá em Atos, nem da Lídia, eu não tenho. Essa oração sincera. E começar a reler o Evangelho, ler a Bíblia, a oração e leitura bíblica, ouvir pregação, é por aí. Já me alonguei, eu não queria me alongar. Assim que aconteceu a minha conversão, eu com 27 anos de idade, e fui congregar numa igreja das nossas aqui em Anápolis, uma igreja batista. E aí, eu não tinha sido ainda batizado, não tinha feito profissão de fé, mas o Espírito Santo tinha mudado a minha história já. E eu fui ali procurando a igreja para congregar. E aí um dia de culto de jovens ali, eles perguntaram se um jovem queria dar uma palavra. E aí eu dei uma palavra, dizendo da minha vida. Um grupinho de jovens reunido ali, nascido na igreja. Uma menina lá que tinha nascido na igreja. O pai dela era presbítero ali, mas tinha nascido na igreja. Aí, como é que foi sua história? Nós começamos lá com um diálogo lá entre os jovens, né? Conversando como... Falei, a minha história é que até 6 meses atrás, eu não sabia nada de Deus, de Bíblia, de nada disso. Na verdade, uns 2 anos atrás, porque eu passei os 2 anos lendo a Bíblia. Eu estava agora começando a viver uma vida de igreja, mas eu tinha passado os 2 anos lendo a Bíblia. O sujeito foi ler a Bíblia comigo. E nesse processo de ler a Bíblia comigo, Deus transformou a minha história. Aí eu contei isso lá para os meninos, jovens, adolescentes da igreja. Eu disse, olha, o senhor está lendo a Bíblia comigo quase que diariamente. Eu tinha uma loja, o senhor montou uma barraca na minha porta e ele não podia me ver só. E ele chegava lá e dizia, eu posso ler a Bíblia com você? Eu dizia, porra, fazer o quê, né? Pode, um senhor velho, de idade para ser meu avô. E ele lia a Bíblia comigo. Um dia Deus abriu meu entendimento, compreendi o Evangelho e saí procurando uma igreja para congregar. Aí eu contei essa história lá. O Senhor veio ao meu encontro, o Senhor falou comigo, o Senhor mudou a minha história. E contei isso lá. Aí uma jovem que nascida na igreja, filho do presbítero, falou, nunca tive isso. Acabou o culto e ela falou, eu nunca passei por isso, você passou. Falei, não, eu fiquei assustado, achei que todo mundo ali tinha passado por aquilo. Ela falou, não, eu estou aqui, meu pai é crente, minha mãe é crente, eu nunca tive experiência nenhuma com Deus. Eu fiquei preocupadíssimo com aquilo. Aí eu propus para ela, falei, vamos orar e vamos buscar para você experimentar isso? Eu fiquei, será que isso é só comigo? Será que isso acontece com os meninos da igreja também? Aí assim nós combinamos. Eu fui para casa, para o meu trabalho, e lembrando daquela menina, e preocupado com aquela menina. Como é que pode a menina estar na igreja desde que nasceu e ela nunca teve experiência com o Senhor? Lá pelo meio da semana seguinte, ela me ligou. Ela disse, Saulo, aquilo que você falou aconteceu comigo. Eu estava lá em casa pedindo a Deus, falando com Deus, duvidando que eu era filha de Deus, e de repente eu senti a presença de Deus, e Deus falou que eu era filha dele, e eu entendi agora o que você falou naquele dia no culto, e compreendi, eu tive aquela experiência que você falou. E eu já contei isso milhares de vezes por onde eu ando, porque eu acredito nisso, de que nós precisamos disso e que Deus faz questão de realizar isso na vida dos seus filhos. Se você está por aqui, se você está me escutando e você é um religioso que vai à igreja e você não tem a sua experiência com Deus, olhe, desconfie da sua fé, desconfie da sua vida, porque ela não se baseia, ela não está parecendo com a vida do Abraão, do Pedro, do Paulo e de ninguém da Bíblia. Então você precisa rever a sua história. Quem sabe nessa semana Deus faz algumas coisas dessas aí, e você me liga, dizendo, o que lá aconteceu. Deus é poderoso para fazer. Aqueles que já experimentaram, muitos aqui já experimentaram, já ouvi história aqui, né? As mulheres que gostam mais de contar isso, não sei porquê. Já ouvi a história aqui das mulheres contando como é que Deus veio ao encontro delas e mudou as suas vidas. Irmãos, irmãs, aqueles que já experimentaram, sabem do que eu estou falando. Sabe o quanto é importante essa experiência pessoal com Deus, como a de Abraão? A gente precisa divulgar isso, pregar isso, incentivar os nossos filhos, os meninos da igreja. A gente precisa fazer isso. Precisa fazer isso. Tem experiências lindas na igreja de Antioquia. Nós precisamos divulgar isso.
para que os outros se sintam incomodados e busquem isso, e a gente não fique numa religião vazia ali. A gente precisa lutar por isso. Ordinariamente. Quando eu digo ordinariamente, é porque Deus faz do jeito que Ele quiser. Deus salva as pessoas do jeito que Ele quiser. Ele é Deus, né? Mas ordinariamente, convencionalmente, o chamado de Deus se torna eficaz quando há proclamação do Evangelho e atuação sobrenatural do Espírito. Então é assim que a gente vive, pregando o Evangelho e orando para que o Espírito atue. Se a gente pregar o Evangelho e o Espírito atuar, acontece isso que eu estou dizendo. E é isso que eu espero, que a gente tenha essa consciência do chamado de Deus, como foi de Abraão. Deus vem para Abraão e fala com ele, e ele não tem dúvida. Assisti um filmezinho aí essa semana a respeito desse relato, que Deus vai lá, Abraão está cuidando do gado dele, tem muito gado, tem muita fazenda, muitas aquelas coisas, né? E ele está cuidando daquilo, e de repente, isso não é na Bíblia, agora no filmezinho que eu assisti. Porque a Bíblia não diz como é que Deus falou. Não sei se Deus falou o coração do Abraão, a mente do Abraão, ou se Deus apareceu e falou, não sei. Mas nesse filmezinho, Abraão está ali cuidando e de repente pensando nos seus negócios, como é que eu ganho mais dinheiro, como é que eu... E de repente Deus vem e fala com ele, Abraão, tem uma nova vida para você, um projeto para você, diferente de tudo que você já viu. Abraão sai assustado, correndo em revolta da tenda. O que está acontecendo? Irmãos, quando Deus vem ao nosso encontro, quando Deus fala conosco, a gente sabe que é algo diferenciado, que a gente nunca ouviu antes, que é indubitável, a gente quer contar para os outros. Quem não passou por isso ainda, desconfie de que você desconfie da sua salvação, desconfie de que você é filho de Deus, desconfie. Eu prefiro que você fique desconfiado do que seguro numa base que não tem estabilidade. Desconfie. E aí, não vou me alongar, não quero me alongar, já me alonguei, né? Outros elementos não aparecem no texto, além desse, né? Desse ouvir a voz de Deus, experimentar a Deus, de ser chamado por Deus. Isso é tão glorioso, que o Deus do céu vem e fala o nosso nome, nos chama para Ele, isso é glorioso. Além disso, tem outras coisas aí. É romper com as crenças e práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Precisa deixar, porque o texto vai dizer, logo em seguida, disse o Senhor a Abraão, né? 2 pontos. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E aí ele tem que sair. A ideia ali é que o Abraão precisava de romper com uma série de coisas erradas, equivocadas, comportamentos, práticas, crenças que a família do Abraão, a antiga família, tinha. Então, Abraão precisava romper com aquilo, deixar tudo e começar uma nova jornada. Semelhança do Abraão. Nós precisamos, para andar com Deus, nós precisamos romper com algumas coisas. Não tem como Abraão continuar sendo o mesmo Abraão de antigamente e ser um servo de Deus. Não, Abraão tem que romper com algumas coisas, tem que largar para trás as crenças, as crendices dele, as práticas religiosas, o jeito de fazer negócio. Abraão tem que largar para trás um monte de coisa. E a gente com Deus precisa fazer isso também. A semelhança de Abraão, nós também temos de romper com ideologias, crenças e práticas pecaminosas que estão presentes aí na sociedade. Por todo lado que você vai, a gente vê. Muitas vezes dentro da nossa família, coisa errada. Talvez por isso Deus falou para Abraão, larga essa família, toma outro rumo, porque a família estava comprometida. Portanto, eu fiquei pensando essa semana nesse Abraão largando a terra, largando a fazenda, largando e saindo. Irmãos, isso é pesado. Isso é pesado. É Deus dizendo, eu não quero isso na sua vida, eu não quero aquilo. Você rompa com isso, rompa com aquilo. Comece um novo estilo de vida. Mas se Deus está te chamando, se Deus falando com você, que é para largar algumas coisas, ainda que você goste, ainda que dê lucro. Abraão tinha um negócio que ele gostava e dava lucro. É preciso romper, obedecer e render-se completamente ao Senhor. O primeiro aspecto desse
chamado de Deus é para deixar as coisas velhas. Deixar. Abraão teve que deixar muita coisa. Às vezes Deus vem na nossa vida, a gente tem que deixar amigos, deixar credos, deixar práticas, precisa deixar um monte de coisa. Foi o que Abraão fez. Você está precisando deixar alguma coisa? Tem alguma coisa na sua vida que não dá para levar para a presença de Deus? Precisa deixar. É disso que se trata. E por último, para não demorar muito, e aí, vai voltando um pouquinho nesse ponto do deixar, né? Do romper. A gente vai passar o resto da vida deixando, rompendo. Eu já estou fazendo 20 anos de vida com Deus. Nesse processo já tive tantas oportunidades, mas eu vejo, né, tempos em tempos, isso aqui Deus está dizendo, não, Saulo, eu quero que você deixe isso, eu quero que você rompa com isso. E Deus vai levando a gente a romper e a deixar e a adotar novas práticas e assumir novos comportamentos. Isso é contínuo com Deus. É importante dizer isso porque a pessoa bebia, rompe com a bebida. A pessoa usava droga, rompe com a droga. Mas a pessoa tinha outras coisas que não rompeu, precisa romper. O Senhor é santo e nos chamou para ser parecido com Ele. E aí, por último, tem esse andar pela fé. Porque a última parte do verso 1 diz, e vai para a terra que te mostrarei. Olha a proposta que Deus fez. Abraão, você larga isso de concreto que você tem, larga a fazenda dos seus pais, larga os amigos, e você larga as crenças, e aí agora você vai para onde, Abraão? Eu vou te mostrar. Você vai para um lugar que eu te mostrarei. Isso é andar pela fé. Sempre vai ser assim. A gente precisa crer e obedecer a palavra. Andar com Deus implica crer e obedecer a palavra de Deus. Isso é andar pela fé. O verso 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão rompeu com tudo, largou tudo e foi. Imagina Abraão conversando com a sua esposa e dizendo, mulher, nós vamos largar a fazenda, vamos largar esse lugar, nós vamos largar e vamos sair peregrinando, seguindo o Senhor. A mulher dessa dizia, você ficou louco? A Bíblia não diz isso. Diz que ela compreendeu e eles foram. Mas precisa de fazer isso. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. O texto de Hebreus, capítulo 11, diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas o que no texto que lemos diz que ele partiu, verso 5, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ele saiu sem saber para onde ia, confiando que Deus iria conduzir, e Deus conduziu e ele chegou ao lugar pretendido. É isso, crer e obedecer. Nos nossos dias tem essas crendices, de que os crentes gostam de uma revelação. Ele vai à igreja, se o pastor da igreja, alguém da igreja, der uma revelação, dizendo para ele como é que vai ser a sua vida. Irmãos, não vê isso na Bíblia. A Bíblia chama a gente para caminhar pela fé. Que Deus vai mostrando o próximo passo, a próxima atitude, a próxima decisão. O que eu tenho que fazer daqui a um ano? Eu não sei. O que eu preciso fazer na semana, Deus vai me mostrar. E daí e assim segue. Então, nós precisamos romper com isso aí, né? Via de regra, Deus vai nos mostrando apenas qual é o próximo passo. E aí tem algumas falas contundentes. Por exemplo, uma do Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus está dizendo, se você largar tudo e começar a me seguir, não se preocupe. Você vai ser bem guiado. Eu sou luz, quem me segue não anda em trevas, eu vou iluminar o seu caminho e você terá uma vida abundante. Jesus falou muito sobre isso. E aí, a gente pode voltar a outras passagens bíblicas, né? Que falam sobre isso, sobre essas orientações que o Senhor nos dá. A Bíblia fala sobre essas orientações. Salmos 119, verso 5 diz, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu também, sem saber por onde anda, leia a Bíblia. A Bíblia é como uma candeia que vai iluminando o caminho, dando a direção. A Bíblia ensina a gente a lidar com a família, ensina a lidar com o vizinho, ensina a lidar com o dinheiro, ensina a gente a lidar com todo tipo de situação. Ela é luz. Jejum e oração, né? Gosto disso, vocês sabem
Quem congrega na Antioquia, nós temos a prática de fazer jejum semanal em casa e fazer jejum com a igreja. A palavra de Deus diz que por meio de jejum e oração, nós ficamos mais sensíveis às orientações do Senhor e melhor percebemos os caminhos do Senhor. A gente ora e jejuma, a gente fica mais em condições de andar com o Senhor. Jeremias diz, por meio de Jeremias, o Senhor diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O crente não anda sem rumo. O servo de Deus, ele invoca o Senhor e o Senhor diz para ele aquilo que deve fazer. Não as predições do futuro, mas o próximo passo, com toda certeza, o próximo passo. E uma outra coisa que eu gosto, que a Bíblia ensina, como é que eu faço com a minha vida? Eu estou meio sem rumo. Deus dá rumo? Dá. Deus dá rumo por meio dos conselheiros. Tem gente na igreja de oração, tem gente séria, gente comprometida com a palavra, gente que você sabe que tem uma vida reta. Procura essas pessoas. O Provérbios vai dizer isso, para aconselhar-se com crentes mais maduros. Na multidão de conselheiros, há segurança. Eu estou meio sem saber o que fazer, eu tenho que tomar uma decisão. Procure gente madura. Deus vai orientar a sua vida por meio de gente madura. Não procura qualquer um. Não procura quem está vivendo uma vida pecaminosa. Não procura quem é imaturo. Procura gente que te dá segurança, que pode te ajudar. Não precisamos andar por aí sem saber o rumo. Irmãos, Deus guia os seus servos. Deus sabe como nos guiar. Até quando Deus fica em silêncio, quando Deus não responde, é que Deus está dizendo para a gente, olha, espera um pouco mais aí. Espera um pouco mais, ora um pouco mais, que eu vou responder. Deus guia os seus servos. Eu não saio tateando. E aí, caminhando para o final, né? A intimidade com Deus é indispensável ao discernimento da vontade e direção do Senhor para a nossa vida. Intimidade com o Senhor. Andar pertinho do Senhor. Se distanciar um pouco do Senhor, aí você não vê, não escuta, não percebe. Essa diariamente, né? Do levantar ao deitar. Conversando com o Senhor, falando com o Senhor. Mas se a gente se perder no caminho, se a gente tomar uma decisão que não devia, você sabia que Abraão tomou? Abraão tomou. Ele chegou naquela terra, havia fome naquela terra, havia seca. Ele falou, aqui não dá para ter fazenda, não dá para criar gado. Ele pegou e foi para o Egito sem consultar o Senhor. Abraão tomou decisão errada. E aí sofreu duras consequências lá. Mas Deus, bondosamente, veio ao encontro de Abraão. Verso 17 aí vai dizer isso, né? O Senhor veio lá e deu um jeito e conduziu Abraão de volta. E às vezes somos nós que viramos as costas, que não damos a devida atenção, somos nós que deixamos o Senhor não nos deixa. Mesmo quando a gente está meio perdido, a gente pode clamar ao Senhor, Senhor, estou meio perdido aqui, não estou entendendo direito, o Senhor vem, o Senhor dá direção. A semelhança do Abraão, devemos andar pela fé, buscando orientação de Deus para cada passo. A gente toma decisão sem falar com o Senhor? Não. Buscando orientação de Deus para cada passo. E obedecendo cada orientação recebida. É muito interessante essa fala aí, né? Que o Abraão obedeceu. Abraão deixou e foi para onde Deus havia mandado. Sempre crendo que Deus está nos conduzindo. Como falei, né, irmãos? Acho que Deus bondosamente mandou registrar esses relatos. Deus chamou aqui Moisés. Moisés, escreve aí a história do Abraão para edificar os crentes. Mostra aí, Moisés, como é que eu fiz com Abraão, para que os crentes saibam como é que eu lido com os crentes. Acho que é isso que Deus está dizendo aí, por meio dessa narrativa da vida de Abraão. Com a vida de Abraão, nós aprendemos. Aprendemos que os servos de Deus precisam de experiência pessoal com o Senhor. Precisa ouvir o Senhor. Deus precisa falar conosco. Senão eu estou perdido. Eu preciso ouvir o Senhor. Pensa no sujeito rebelde. É o Saulo de Tarso. Sujeito rebelde, duro, difícil, briguento, complicado. Crenças equivocadas. O Senhor veio ao encontro dele e transformou radicalmente. Se vocês conhecem a história,
Precisamos dessa experiência pessoal. Nossos filhos precisam dessa experiência pessoal. Devemos orar por eles, devemos dizer isso para eles. Precisamos deixar romper com crenças e práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Se você está aqui, se você está me ouvindo e tem coisa na sua vida que está desagradando a Deus, rompa com isso, que isso vai ser bom para você. Rompa que vai ser bom para você. Se não romper, vai ser ruim para você. Ai, fica com dó de deixar coisas erradas. Não precisa. Rompa com isso. Abraão rompeu com tudo aquilo e se tornou, né, o grande patriarca da fé. E aí se dispor a andar com o Senhor, se dispor a seguir o Senhor, se dispor a andar pela fé. Como é que vai ser o ano que vem? Não sei. Eu sei que Deus vai direcionar, vai mostrar. Mas como é que vai ser isso, aquilo? Eu ainda não sei. Deus não falou, mas Deus vai falar. E Deus vai direcionar. Eu ando pela fé. Não preciso de uma revelação, de um vidente. Não. O Senhor vem e me fala. Quando eu preciso, o Senhor vem e me fala. Eu leio a Bíblia todo dia, o Senhor me fala por meio dela, e o Senhor me fala por meio de sonhos, o Senhor fala na minha mente, o Senhor fala no meu coração. O nosso Deus é um Deus que se revela, é um Deus que fala. Vamos ficar em pé e vamos orar, finalizando. Daniel, vamos cantar o Santo Espírito é bem-vindo? Vamos? Mais uma vez. Acredito que o Espírito Santo movendo no nosso meio, nas nossas vidas, nossas mentes, nos nossos corações. A gente desejando, né? Ô Espírito Santo, vem mesmo. Quero experimentar mesmo. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra que nos conta desses relatos tão maravilhosos de pessoas ímpias. Abraão é um idólatra, família idólatra. O Senhor, de maneira tão maravilhosa, vai ao encontro do Abraão, fala com ele, muda a sua história e faz dele um referencial para nós. Te damos graças por esses personagens que nós citamos, alguns dos tantos que a Bíblia mostra. Gente que teve a vida totalmente mudada pelo Senhor. Te damos graças pelos irmãos e irmãs que aqui estão e que já passaram por experiências semelhantes e tiveram suas vidas transformadas pelo Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Senhor. Louvado seja o teu nome pela essa bênção de ouvir tua voz, de seguir o Senhor, deixando as práticas que desagradam o Senhor e caminhando pela fé, certo de que um dia estaremos com o Senhor na glória, num lugar livre de tudo que é mal, de tudo que é ruim. Estamos certos de que o Senhor está fazendo isso nesse mundo, ó Deus. Então nós te louvamos e queremos nesse momento interceder por aqueles que ainda não tiveram essa experiência ou que ainda não responderam ao chamado do Senhor. Senhor, que o Senhor esteja tocando nos corações, nas mentes, e que assim como o Senhor fez com Abraão, com o Paulo, comigo e com tantos outros, que o Senhor esteja agindo por meio, Deus, da atuação do teu Santo Espírito e da tua palavra, e reunindo os seus para louvor da tua glória, para um dia estarmos juntos num lugar livre de tudo que é mal e cheio de todo tipo de bênção do Senhor, Deus. Senhor, usa as nossas vidas para pregar a tua palavra, para chamar os seus, para reunir os seus, para o grande dia do encontro com o Senhor. Deus. A graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai e a companhia preciosa do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. Amém. Se nós finalizamos, desejando a você um bom dia, uma boa semana na presença do Senhor, desfrutando das bênçãos dele.